Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de março de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, essa obra maravilhosa de Terezinha Oliveira, né? É da editora, publicada pela editora Allan Kardec. Nós hoje, né, vamos estudar o capítulo 2 da segunda parte. Deixa eu só confirmar aqui. Capítulo 2 da terceira parte, na verdade. Não sofriam, mas algo lhes faltava. É o capítulo 2 da terceira parte. No meu livro, é página 107. No meu é a página 107. Tá certo. Né? Página Dois, exatamente. 7, capítulo 2 da terceira parte. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, nossos guias, nossos orientadores, agradecendo a oportunidade que todos nós estamos tendo de mais um dia estarmos aqui dessa casa abençoada para estudar, refletir, porque a nossa casa espírita, né, ela é um templo religioso, uma oficina de trabalho, uma escola e um hospital, não é? Porque todos nós ainda somos um pouquinho, vamos dizer assim, dodóis, né? Todos nós ainda temos alguns desequilíbrios. Então, nós agradecemos muito a Deus que tem nos protegido, que tem nos amparado nos momentos mais difíceis, né? Porque, infelizmente, às vezes nós nos vemos em situações de conflito, de dor, de sofrimento, né? De desequilíbrio, né? Somos pegos de surpresa em algumas situações que nos abalam emocionalmente, psicologicamente, mas vamos agradecer a Deus, sempre, pela proteção, pelo amor, que o Senhor nos sustente, nos console, nos esclareça e que a gente tenha certeza que, aonde quer que estejamos, estamos sempre é, amparados, né, pela misericórdia divina. A misericórdia do Pai está sempre nos amparando, nos envolvendo, né? Então, não importe a dificuldade que a gente passa, o Pai está sempre ao nosso lado. Nunca esqueçamos disso. Então, assim, envolvidos por essas bênçãos, né? Vamos pedir ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças O a Deus. nosso amigo José Marcos e Vera Travassos acabam de chegar aqui ao estudo, né? Assim como Ana Constantino, Eloá, Ana Nascimento, o Alberto aqui, José Alberto aqui. Então, estamos todos juntos aqui para estudar, para aprender, para crescer e, acima de tudo, para colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Então, vamos lá. Capítulo 2 da terceira parte. Não sofriam, mas algo lhes faltava. Na página 107, 107. Diz assim a Terezinha Oliveira: A devota sem rumo. É o título, né? Notando em sua presença, pela demonstração da médium de estar envolvida, e fomos atendê-la. A nossa saudação inicial respondeu. Então, isso aqui é uma reunião, deve ser uma reunião mediúnica, onde a Terezinha Oliveira participava. E o médium estava ali, o espírito se aproximou desse médium, e a doutrinadora, né, o doutrinador, foi atender esse espírito. E quando ela saudou o espírito respondeu: Estou bem. O que trouxe você aqui? Perguntou o dialogador, o doutrinador. Gosto muito de ir aonde as pessoas estão rezando, como vocês fazem aqui.
aprendemos com Jesus a orar, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai. Quando eu estava na terra, então, olha o que o Espírito disse. Quando eu estava na terra, já dando a entender que ela sabia que estava desencarnada. Quando eu estava na terra, e aí o dialogador falou: então você sabe que se encontra no plano espiritual? Sei, e gostei muito de ter deixado a vida na terra, porque agora eu posso ir aonde cantam e rezam para Deus. Então, ela deveria viver uma vida aqui na terra e, de repente, não era fácil para ela buscar, né, uma religião, um templo religioso. Aí a doutrinadora perguntou ao doutrinador: antes você não podia? Não, eu nasci e me criei na roça. Trabalho duro, quase sem divertimentos. Eu queria ir à igreja, mas era longe e tínhamos de trabalhar. Só de vez em quando, muito de vez em quando, eu conseguia ir a uma igreja. Era tão lindo, eu gostava tanto. Depois casei, marido, filhos pequeninos. Ficou ainda mais difícil ir a qualquer igreja. Aí vieram os netos e eu precisei ajudar na criação deles. Um dia morri, agora liberdade, né? Agora posso ir aonde quiser, estou bem. Olha só que coisa simples, né? O desejo dessa criatura. Era uma criatura religiosa, era uma criatura que se sentia em paz, né? Fazendo essa ligação com Deus, com a espiritualidade, né? Católica, né? Mas ela só queria isso, poder frequentar mais uma igreja. Duas. Oi, Ela dedicou a família sem reclamar, né? ex- Ajudou, criou os netos, né? exato, uma vida Era de renúncia, tranquilo. como, De renúncia. como diz aquele livro do Altran Dourado, Uma Vida em Segredo. Né? Tem um livro lindo do Altran Dourado, Uma Vida em Segredo. Altran Dourado é um escritor, né, do século XX, início do século XX, lá pelos anos 40, por aí, 30, 40, 50, né? Ele tem um livro até de bolsa, né, daquelas editoras que é brasiliense, Uma Vida em Segredo. É lindo, é isso aqui. Aquela vida simples, como a Ana Constantino falou, né, dedicou-se, quando solteira, trabalhava na roça, ajudando a família. Casou, né, continuou aquela vida, ajudando a família, o marido, os filhos, os netos, uma vida muito pobre, muito simples. Morreu, agora desencarnada, ela vai de encontro às Adiantar. coisas. Olha que coisa, né? Então, ela diz aqui: um dia morri, liberta. Agora estou livre. Agora posso ir aonde quiser, estou bem. Compreendemos que ela tivera uma vida de honestidade, serviço, dedicação à família. E não estava presa a problemas do passado, né? É aquela coisa, viveu a vida dela, não fez mal a ninguém, não viu? Uma vida simples, uma vida humilde, né? Não estava presa a problemas do passado. O que fazer? Deixá-la assim? Certamente não. Faltava encaminhá-la melhor na vida espiritual, pois se limitava a perambular pelo plano terreno. Então, ela, né, tinha essa vida simples, ela não tinha problemas no passado, mas ela ainda precisava, né, de uma orientação para que pudesse crescer espiritualmente com mais segurança, né, com mais firmeza. Então, ela ficava ali, caminhando de um lado para outro, numa igreja aqui, outra igreja ali, mas ela precisava de uma diretriz, de algo, né, que consolidasse melhor a sua caminhada, né? Aí, diz assim o doutrinador, sabe que aí, falando para ela, nesse plano de vida onde você está,
Existem lugares em que se aprende sobre Deus, suas leis e como servi-lo? E ela respondeu: eu ainda não vi. Quer dizer, ela não tinha o conhecimento mais profundo da religião, né? Sobre os ensinos de Jesus. Ela gostava, mas ela ainda não tinha esse conhecimento, ela ainda não conhecia o Evangelho, né? De uma forma mais profunda. Então, é isso que eles vão procurar dar a ela. Aí o doutrinador diz assim: se você quiser, poderá ir conhecer. Lá também oram e cantam, mas fazem mais. Contam tudo que Jesus nos ensinou. E como se faz para também ser um discípulo dele, ajudando as pessoas. Então, você vai deixar de ser apenas uma pessoa que observa para ser alguém que participa, né, que serve. Ser discípula de Jesus, bem que eu gostaria, diz o Espírito. Vou pedir a um desses amigos espirituais que leve você para conhecer um desses lugares em que se aprende a amar a Deus e ao próximo. Será que algum deles não está perto de você? Naturalmente estava, porque os espíritos amigos apenas esperavam que ela fosse despertada para a possibilidade de melhor encaminhamento da vida do além, para se apresentarem. Contente lá se foi com eles, a devota, antes sem rumo. Então, ela era uma pessoa boa, mas que não tinha muito conhecimento ali, né? Indo para um lugar, indo para o outro, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum objetivo. Então, deixa eu mostrar para ela: olha, aqui tem um lugar onde você vai poder estudar o Evangelho, vai conhecer, né, os ensinos de Jesus, vai poder se aprofundar, vai poder ser útil, né? Você vai ser bom para você, que vai passar por um bom tratamento, mas você vai ser útil, e isso é fundamental. E ela foi encaminhada para esse tratamento, né? Agora ele vai falar sobre um outro espírito que se apresentou, o ateu. Se pensamos que o não cogitar de Deus impede o espírito de se sentir razoavelmente bem quando desencarnado, nos surpreenderemos com a manifestação de alguns ateus como esse. Ele está mostrando o seguinte: tem muita gente que acha que uma pessoa, quando desencarna e ela se diz ateu, ela vai sofrer, vai padecer dores terríveis, vai ter sofrimentos atrozes, porque ela é um ateu. E aqui, ó, está mostrando o quê? Que esse aqui, ele era um ateu, mas ele não estava padecendo por esses sofrimentos terríveis. Aí diz assim o doutrinador: seja bem-vindo em nome do amor de Deus, o saudamos. Não creio em Deus, respondeu o ateu, mas lhe agradeço pela boa corrida, vocês foram educados. Você sabe onde se encontra? Bem, já que falam em Deus, aqui é numa reunião, de certa forma, religiosa. Ele estava olhando e estava percebendo, né? Eu era ainda menino quando me distanciei de religião. Para mim, a ciência, a filosofia são a minha religião. Tudo aquilo em que creio. Com elas aprendi a ser honesto e solidário. Então, com a ciência e a filosofia, ele aprendeu a ser honesto e solidário. Pois um ser humano vale pelo que sabe e sente e deve ter dignidade. Então, repare, ele é um homem ateu que não acredita em Deus, mas é um homem que tem o quê? Bons padrões de conduta, de moral. Né? Parabéns por sua atitude, disse o dialogador. Quem dera toda a humanidade pensasse assim. Em espiritismo, também confiamos bastante na filosofia e na ciência. Nossa doutrina, porém, encontra seu ápice no aspecto religioso, né? Porque a doutrina espírita tem esses três aspectos, né? Filosofia, ciência, mas é a religião que tem o seu ápice. Por quê? São os ensinos de Jesus, o Evangelho. Parabéns por sua. Aí ele diz aqui, não está aí o espírito, né? Ele está no templo, porque ele sabe que é um templo religioso. Ele já conheceu a religião da infância, depois se afastou. Mas ele sabe distinguir que é uma igreja, que é um templo espiritualista, que é um templo espírita, dá para perceber. E aí ele faz uma observação sobre o lugar onde ele está, que é um templo, que é um centro espírita. Não estou vendo símbolos místicos,
nem rituais. Quer dizer, não estou vendo imagens de santos e nem aqueles rituais que as igrejas costumam realizar, como missas, cultos, né? Para nós, diz o doutrinador, a adoração se faz em espírito e em verdade, como ensinou Jesus. Não precisa de nada exterior, mas tem que ser muito sincera e verdadeira interiormente. Curioso, diz ele, não conhecia essa doutrina, espiritismo. Do que se trata? Aí o treinador vai dizer, da origem, natureza e destinação dos espíritos e da relação deles com o mundo corpóreo. Mundo corpóreo? Sei que não estou mais dele, então ele tem noção de que morreu. Porque vi quando meu corpo foi sepultado. Tenho ido de cá para lá, aonde me atrai algum interesse superior, de estudo. Então, ele busca sempre os locais onde as pessoas se reúnem para estudar. Normalmente, ciência, filosofia, até porque ele não é religioso. Pelo seu modo de pensar e agir na vida, não se apresentava esse espírito como sofredor na vida espiritual. O que lhe faltaria? Mas já, aí ele disse assim: olha só o que o espírito disse, mas já estou ficando um pouco cansado ou entediado, não sei. Então, ele fica ali, vai num grupo, estuda um pouco, estuda outro, mas ele sente que tem alguma coisa faltando, né? Ele está em busca de algo diferente, de algo mais, de algo que realmente traga para ele um significado especial, né? Aí o doutrinador diz assim, deve estar repetitivo, não? Entretanto, tão infinita quanto o universo é a vida nos planos espirituais. Planos invisíveis aos olhos humanos e, contudo, perfeitamente reais. Do que você está falando, disse o espírito? Dos lugares em que vivem e trabalham esses mensageiros espirituais que se movimentam nesta reunião. Aí o doutrinador falou isso para ele. Eles são espíritos? Para mim, parecem pessoas. Né? Então, ele vê os grupos, né? Os espíritos, mas ele pensa assim, parecem pessoas. São pessoas, sim, como você. Almas de homens que viveram aqui na Terra e continuam a viver e progredir no além. Mostrando que, do plano espiritual, após a nossa morte, nós continuamos progredindo. Nós continuamos evoluindo, nós continuamos dando qualidade à nossa vida, através da nossa conduta, dos nossos estudos, da aplicação no nosso dia a dia daquilo que aprendemos com Jesus, né? Aí o Espírito diz assim, interessante, eu não havia percebido essa atividade deles. Acho que só focalizava o que me atraía a atenção. Estão me mostrando alguns livros. Aí o Espírito disse que os espíritos estavam ali, estavam mostrando para ele alguns livros. Eles podem trocar muitas informações com você, disse o doutrinador. Explicar a destinação da humanidade pelo progresso incessante. Se quiser, pode acompanhá-los. Isso aqui é filosofia. Então, ele está dizendo, se você gosta de filosofia, eles podem estudar com você filosofia também, e trazendo aspectos muito interessantes. Se quiser, pode acompanhá-los. Quero conhecer, sim. Vou falar com eles. Ficamos a imaginar que admiráveis e felizes descobertas no plano da vida imortal esperavam por aquele ateu, que já pautava sua vida pela honestidade e fraternidade, como todo bom cristão deve fazer. Então, o cidadão é o ateu, mas ele pode, sem saber, já está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Ama a Deus sobre todas as coisas e a próxima te beijo. Ele era puro, né? Ele era um homem, não tinha maldade, era um homem bom, de boa conduta, de boa moral. Mas ele fazia, sem saber, o que Deus, o que Jesus preconizou aqui. Servir ao próximo. Agora, a gente vê muitos que se dizem cristãos, que estão dentro das casas espíritas, de vários tipos de religião, mas que não fazem. Né? Batem no peito dizendo, né?
eu sou religioso, eu sou um seguidor do Cristo, eu sou um seguidor do Pai, mas não fazem aquilo que o Pai É verdade. ensinou. Às vezes o ateu é melhor do que Tem uma frase, eu, se eu não me engano, é do Chico, que ele dizia assim: Deus nos livre de alguns cristãos, né? De alguns homens religiosos, né? E outra vez ele dizia assim: às vezes prefiro estar na companhia de bons ateus do que de falsos cristãos, não é? Então, às vezes, as pessoas têm esse hábito de achar que porque. Vou desligar aqui um pouquinho, depois eu ligo de novo. Às vezes, as pessoas têm, né? As pessoas têm a mania, né, de achar que porque uma pessoa não é cristã, ela é má. Deixa acesa que ela vai voltando. De achar que ela é má, que ela é desencaminhada, que ela é imoral. Não, não. Aqui mostrou o quê? Que esse espírito já tinha conquistas feitas de outras vidas. Pode ser que em outras vidas ele já foi cristão. Nessa reencarnação última que ele teve, por alguma razão, ele é ateu. Mas não quer dizer que ele, lá no passado, e pelo que ele apresentava aqui, ele tinha um bom nível evolutivo. Ele não tivesse já se deparado com os ensinos de Jesus, né? Dá para perceber que até teria, porque ele tem tudo muito bem colocadinho ali. É uma pessoa de boa moral. Mas nessa encarnação ele vem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos que a gente faz. E fulano é afastado da igreja, é afastado da casa espírita, é afastado da religião, não aceita Jesus, não aceita Deus. Ah, deve ser um péssimo homem, um pecador. Pelo comentário já mostrou quem é o pecador. Pelo comentário já se mostrou quem é o pecador. É aquele que está julgando o outro, né? Então agora nós vamos entrar no capítulo 3, né? Capítulo 3, que é o espírito precisa disso. Vamos lá. O espírito pode achar, né, como ela diz aqui, que está sentindo fome, sede, frio ou calor. Realmente, o espírito pode achar isso. Ele, às vezes, chega na reunião mediúnica dizendo que está sentindo tudo isso. E se manifestar na comunicação que ele está dando lá na mesa mediúnica, pedindo comida, bebida, agasalho, água, estou com muita sede, eu estou queimando, né? Eu estou com dor de cabeça, eu preciso de um remédio, né? Ou refrigério, né? Em verdade, não possuindo mais o corpo físico, ele não tem necessidade de dano material. Se a gente analisar friamente, qual é a necessidade que tem um espírito desencarnado? Ele não precisa beber água, ele não precisa comer, ele não precisa de agasalho, ele não precisa de comida, de bebida, ele não precisa nada disso. Ele não precisa de nada disso. Porque ele não tem mais o corpo material. Mas a pessoa diz assim: ó, então, se ele não precisa de nada disso, como vários espíritos chegam a cada espírito pedindo essas coisas? Não é incoerência? Ele é o espírito, já morreu, não tem corpo físico. Será que ele não sabe disso? Que ele não tem, que ele não precisa de comida? Então, por que muitos chegam, sim, pedindo isso? Aí, quem quiser anotar aí, aqui do lado de nada material, pode colocar, ou então colocar em cima, né, o livro dos espíritos. Na questão 257. Vocês não precisam abrir, não, eu vou abrir. Quem quiser abrir, abre. Livro dos Espíritos, questão 257. Tá? Eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo. Tá? No caso, se quiser ler depois, o livro Aí do Espírito, depois, 257. Bota entre parênteses assim, ó, primeiro e segundo parágrafos. Se você quiser aqui, ó, dá uma lida. Tá? Essa questão 257 está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, que é o ensaio teórico da sensação nos espíritos.
Então, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo da questão 257 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Diz assim, né? Deixa eu só pegar aqui um instantinho para ver uma coisa aqui. Olha o que Allan Kardec escreve. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. Então, olha o que ele está dizendo aqui. O corpo, nosso corpo físico, é um instrumento da dor. Nós que estamos encarnados, quando sentimos dor, a gente está sentindo dor do nosso corpo físico, né? Ai, eu estou com uma dor de estômago, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no fígado, eu estou com uma dor no braço, eu estou com uma dor da coluna, e é do nosso corpo. Mas ele diz uma coisa interessante aqui, que o corpo não é a causa primeira desta dor. Por quê? Porque a causa primeira desta dor está em quê? Vamos dizer assim, na ação do espírito. Nós, né, nós espíritos, encarnados ou desencarnados, cometemos ações. Essas ações geram consequências, né? Geram consequências. Quando geramos consequências desequilibrantes, a dor vai acabar aparecendo. Lembra que os espíritos dizem que o corpo é o mata-burrão do espírito? Não é? Então, o corpo não é a causa primária da dor, mas é a causa imediata. Porque a dor vai acabar aparecendo no corpo. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa. Porque o espírito, depois desencarnado, aquele espírito que passou muita dor, teve às vezes uma doença de muitos anos, né? Tendo dores atrozes, um sofrimento muito grande por causa das doenças. E essa lembrança da dor, depois que ele desencarna, a alma guarda com ela. E ela pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, ele não está, depois desencarnado, sentindo dor pelo corpo, porque o corpo já não existe. Mas ficou gravado na mente dele os anos de dor e sofrimento, né? Aí ele diz aqui, de fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Uma alma não pega fogo. Eu vou jogar querosene no espírito e vou tacar fogo desse espírito, a alma não pega fogo. Eu vou afogar esse espírito. Não tem aquela história, eu acho que está naquele livro do Chico, Histórias que os Espíritos Contaram. Eu não, desculpe, do Ramiro Gama, um é do Chico, outro é do Dr. Bezerra. Lindos Casos. Tem Lindos Casos de Chico Xavier, é uma obra. E tem a outra, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Os dois foram escritos pelo Ramiro Gama, médium, que já desencarnou. Eu acho que é no Lindos Casos do Dr. Bezerra de Menezes. Eu tenho esse livro em casa. E o Dr. Bezerra contava, né? Acho que era o Dr. Bezerra, mas não importa. O interessante é o seguinte, que uma vez um doutrinador, ele estava na mesa mediúnica, doutrinando o espírito, e o espírito estava só irritando ele, e o espírito provocando ele, e o espírito sendo irônico com ele. E o doutrinador, o que aconteceu? Perdeu a paciência. Era tudo que o espírito queria. Ele perdeu a paciência com a ironia, com a gozação que o espírito estava fazendo com ele. O que ele faz? Deu um tapa na mesa forte, virou-se para o espírito e disse assim: materializa-se. Eu quero que você se materialize agora, porque eu vou te dar um soco na cara.
Então, o espírito estava dando depoimento dele através do médium. Então, ele se vira para o médium falando para o espírito, mandando o espírito se materializar, porque o espírito não tinha mais corpo físico. Então, ele diz: se materializa aí agora, que eu vou te dar um soco na cara. Ele queria dar um soco do espírito. Ele queria que o espírito se materializasse de uma tal maneira que ele ficasse num corpo denso para ele poder bater no espírito. E ele dando um soco daquele espírito materializado. Ele achava que ia fazer um espírito sentir dor. Só que coisa, né? Que coisa absurda. Então, ele fala que o espírito não pode sentir dor, ele não tem mais o corpo físico, né? Então, aqui, não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se fora real? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, chamar de dor fantasma, né? Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro, o cara está encarnado, guardou desta impressão. Então, o cérebro registrou a dor, o movimento que ele fazia antes com aquele membro, que não está mais ali, né? Aí, eu vou agora para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, está assim: o espírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual. Quer dizer que o perispírito não faz parte, tá, da vida intelectual, porque essa reside no espírito. Quem pensa, quem raciocina é o espírito. É, além disso, o perispírito, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, coração, fígado, intestino, né, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Eu estou com uma dor no estômago. Então, você está localizando a dor, né? Destruído o corpo, está desencarnado, não tem mais corpo. Destruído o corpo, essas sensações se tornam gerais. Você sente em todo o seu perispírito. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça que dos pés, ou vice-versa. Ele diz: eu estou sentindo dor. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornam independentes com as do corpo. Então, você não pode confundir a sensação do perispírito com a dor que você sente no corpo. Estas últimas, que são as dores do corpo, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Então, você pode comparar, né? Ele está reclamando de dor no peito, né? Quando encarnado, ele morreu do coração, teve um infarto, não é isso? Liberto do corpo, quando morre, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência, né, do que uma realidade. Aí depois ele faz uma correçãozinha aqui. Reminiscência, porém, igualmente penosa, né? Então é como uma lembrança daquela dor. Então, o sujeito, né, sofria do coração, teve um infarto fulminante. Tem pessoas que têm infarto sem sentir dor, né? Tem aquele impacto. E tem outros que têm infarto sentindo dores muito agudas, né?
Então, se ele teve uma morte assim, um infarto, sentindo uma dor muito aguda, que o impressionou muito, ele vai ter aquela, de repente, aquela sensação de estar com aquela dor no peito, né? Uma reminiscência da forma como ele morreu. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, aqui ele continua, né, com essa questão 257, que é importantíssima essa questão, ela é importantíssima, né? Então, aqui ela está dizendo, deixa ele para o então, ela diz aqui, né? Comovidos, segundo parágrafo, voltei para Terezinha Oliveira, comovidos pela situação do espírito, que diz estar sedento, querendo beber água, né? E querendo aliviá-lo desse desconforto, dialogadores menos experientes, olha aí, ó, dialogadores, quer dizer, doutrinadores menos experientes, fazem o médium beber água. Então, tem dialogador, você bebe água aí, quem sabe você bebendo água, mata a sede do espírito. Eu vou beber água, mas aí eu estou encarnada. Eu estou matando a minha sede. Fazem o médium beber água, acreditando que assim atendem à necessidade do espírito. Ah, o espírito diz assim, eu estou com muito calor. Aí o cara pega o leque, abana o médium, né? O médium, porém, não está com sede. E o espírito, sem o corpo físico, da água não precisa. Se acreditássemos que, em casos assim, para aliviarmos o espírito das sensações de fome, sede, frio ou calor, precisaríamos fazer o médium tomar água, ser agasalhado, como faríamos para atender ao espírito que foi um alcoólatra e quer bebida, ou o espírito de um viciado em drogas e que desesperadamente implora por ela. Como é que fica? Né? O espírito chega e diz assim, eu estou precisando fumar um cigarrinho. E aí o doutor vai dizer o seguinte, gente, pega aí um Hollywood, nem sei se ainda existe, pega aí um Hollywood, acende um cigarro aí para o médium fumar para atender o espírito. Não tem. O outro diz assim, poxa, hoje está o calor danado. Não tem uma geladinha aí, não? Peraí, vou buscar uma brama para você. Quem vai tomar é o médium. Não, vai dar uma brama para o médium. Gente, a gente não vê isso nas casas espiritualistas? Não vê? O médium fumando charuto? O médium tomando cachaça? Quem está tomando é o médium. Não é? Porque quem tem o corpo físico ali é o médium, não é o espírito. Aquele corpo, eu estou dizendo aquelas casas espiritualistas. Quem está encarnado é o médium. Ah, ele está em transe, tudo bem, está em transe, mas o corpo é dele. O corpo é dele. Então, quem está fumando charuto é o médium. Quem está tomando a cachaça, o médium. Quem está tomando vinho, o médium. Quem está tomando champanhe, é o médium. É o médium. Já a pessoa vai fazer isso, trazer isso para a mesa mediúnica? Ah, eu sempre tomava uma branquinha. Peraí, que eu vou mandar buscar 51 para dar para o médium. Aí bota lá, da lagarta, né, o médium toma. Porque se você quer dar água para o médium, porque o espírito está com sede, e se o médium pediu a cerveja? Se o espírito pediu uma cerveja, pediu um cigarro, ou então ele foi um dependente químico, usava maconha, cocaína, o que você vai fazer? Complicado. Se você tem que atender o espírito. Eu quero uma pergunta aqui, né? Ela diz aqui, se acreditássemos que em casos assim, para aliviar, não, o espírito está sofrendo, está pedindo isso para aliviar o sofrimento dele, para aliviarmos o espírito das sensações de fome, sede, frio, calor, precisaríamos fazer o médium tomar água, se eu acredito nisso, está com frio, vou agasalhar o médium, íamos para atender o espírito, que foi um alcoólatra, e quer bebida. O espírito de um viciado em drogas, em cigarro, que desesperadamente implora por ela. Será que ministraríamos ao médium álcool e drogas? De modo algum. De modo algum. Né? Aí continua aqui. Então, entender ao espírito sofredor ou preso a alguma dependência viciosa.
Porque ele vai chegar e ele vai pedir. Ele é um dependente químico. É verdade. E ninguém que é dependente químico aqui na Terra, seja por bebida alcoólica ou por uma droga qualquer, da mesma maneira, aquele que foi dependente do vício do jogo, que também é uma coisa terrível, né? Porque todo mundo fala de dependência química. O cara usa cocaína, maconha, essas drogas todas. Mas o jogo já destruiu muitas vidas. A dependência do jogo já destruiu muitas vidas e já levou pessoas a se suicidarem e a matarem por causa do vício do jogo. É outra coisa terrível. Na realidade, qualquer tipo de viciação é terrível, porque tem também a sexolatria, pessoas que são viciadas em sexo e fazem qualquer tipo de coisa. Então, tudo é uma perversão. E toda perversão é terrível, destrói o ser humano. Então, ela diz aqui, então, como atender o espírito sofredor ou preso a alguma dependência viciosa, seja ela qual for? Nesses casos, temos tido êxito, diz a Terezinha, né? Tirando a atenção do comunicante da sensação que ainda julga estar sofrendo, da impressão que lhe ficou do momento da desencarnação, dos efeitos semelhantes à carência do vício que cultivava, e lhe assegurando fraternamente que já está sendo socorrido, que aquela sensação vai passar. E falando também em vícios, né? Nós temos também aqueles nossos companheiros que são viciados em correr riscos, alguns esportes radicais, não é? Pessoas que precisam, dizem precisar, da adrenalina correndo nas veias. E se arriscam praticando esportes, que eles dizem que são esportes, de alto perigo. E muitas vezes eles morrem praticando um esporte desse. Mas a pessoa tem essa necessidade, né, de se expor, de correr. Também é um vício que já tirou a vida de muita gente, de muita gente. Tem até um caso, né, muito triste de um rapaz que ele se dizia um grande admirador dos ursos. Mas aqueles pesquisadores, né, porque tem muita gente, a gente vê muito isso no Discovery, né, aqueles pesquisadores que pesquisam determinados animais, sempre falavam para ele, não é assim que você deve trabalhar. Você não pode se aproximar dos animais dessa forma. Você tem que ficar a uma certa distância, respeitar certos limites. Esses são os cientistas verdadeiros. Mas ele não. Ele queria ficar muito perto dos ursos, né? Queria tirar fotos quase tocando os ursos selvagens. Então ele abusava disso, né? Às vezes ele conseguia uma aproximação de poucos metros dos animais e achava que por causa disso, de tanto fazer isso, ele já tinha domesticado os ursos. Um dia, ele convidou a noiva dele para participar de uma expedição dessa. E ela foi com ele. Não sabia de nada, era inexperiente, achava que ele sabia resolver aquilo. Fizeram um acampamento numa área onde ficavam os ursos mais perigosos. No dia anterior, ele tinha levado ela para ver os ursos. Ficaram bem pertinho, bem pertinho. Depois foram para o acampamento. De manhã cedo, devia ser umas 6 horas da manhã, ela acordou dentro. Isso tudo ela gravou no celular dela, né? Ela gravou escutando gritos dele. Aí ela pegou o celular dela, ligou e começou a gravar, né? Porque ela ficou dentro da barraca assustada e ficou gravando aquilo que ela queria mandar para a família. Mas ele gritava terrivelmente. Ela abriu o pai viu. O urso estava devorando ele vivo. Não era um urso, eram os 3 ou 4 ursos. E ela continuou, se escondeu, gravando e falando na gravação. Os ursos estão atacando ele, estão atacando ele.
de repente, 2 ursos partiram para dentro da barraca dela. E quando ela viu os ursos entrando, ela gritou: socorro, eles vão me matar. E aí o celular caiu do chão, continuou gravando as cenas e os ursos acabaram com ela. Acabaram com ela. E o celular caiu e continuou gravando aquelas coisas, né? Os ursos. Um dia depois, um rapaz que ele tinha combinado de ir até lá de helicóptero para levar alimentos para ele, chegou e o cara pousou de helicóptero perto do acampamento, foi andando até lá, encontrou o acampamento todo destruído. Aí começou a procurar. Aí achou os pedaços dos corpos dos dois. Os ursos tinham devorado os dois, só ficou as partes. E aí, um pesquisador que conhecia ele disse: eu cansei de avisar ele que não era assim que se trabalhava. Mas aí o pesquisador falou: ele era viciado em adrenalina, ele era viciado em perigo. E levou a moça que não sabia, né? Ele era noivo dela, acreditou que ele sabia fazer as coisas, morreu. E esse pesquisador falou: ele era um viciado nisso, em adrenalina. Olha só, acabou com a própria vida dele, né? Então, existiu também que terminou assim. E muitos outros, eu já ouvi história de muitos outros, né, que morreram assim. Vai conviver com crocodilos e, de repente, né? Os animais selvagens, leões, e, de repente, um animal é selvagem. E acaba no negócio. Mas tem pessoas que sentem essa necessidade, não conseguem se libertar dessa coisa, dessa sede de perigo, né? De viver perigosamente, né? Então, o que a Terezinha Oliveira está dizendo aqui? Que no trabalho que eles realizam, eles têm conseguido obter êxito, né, no atendimento a esses espíritos, buscando tirar deles a atenção do comunicando, deles, da sensação que eles ainda julgam estar sofrendo, da impressão, né, que ficou neles no momento da desencarnação, dos efeitos semelhantes à carência do vício que cultivam. O indivíduo que morre dessa situação, que tinha essa carência, chega no plano espiritual, vocês acham que ele está livre dessas sensações, dessa carência? Claro que não. Se ele era um alcoólatra, ele continua sentindo a necessidade da bebida. Quem quiser e ainda não conhece, vai lá no YouTube, está lá, são 5 vídeos. O título do vídeo é assim: sozinho? Ponto de interrogação. Na realidade, é uma pergunta: sozinho? Então, são 5 vídeos pequenos que falam sobre essa questão da dependência, que aquele que bebe, que usa drogas, pensa estar sozinho. E, na realidade, ele não está. Porque há inúmeros dependentes de vários tipos desencarnados do plano espiritual, buscando saciar os seus vícios, né? Então, ele diz aqui, ela diz que eles fazem esse trabalho, né, buscando aliviar do dependente a sensação que eles ainda carregam, que eles ainda cultivam, e assegurando a eles, fraternalmente, que ele já está sendo atendido, que aquela sensação vai passar. Porque todos nós sabemos que o vício é uma doença. Eis um exemplo. Você, falando para o espírito, né? Você já, como ela fala para esses espíritos que chegam nessas condições, você já está sendo aliviado dessa sede. No caso, ele tinha sede, né? Não precisa mais sentir tanta sede, porque Deus, o Pai, nos ama a todos, ama você também, e não quer que você continue sofrendo assim. Sabe que essa sede que você tem não é do corpo, porque nem o corpo tem mais, é da alma. Para matar essa sede, Jesus nos oferece água viva. Você quer essa água viva para nunca mais ter sede? Lembra? Essa citação aqui nos lembra de que passagem do Evangelho? Do poço da Samaritana, lembra? Que ela diz assim, ela diz: eu vou dar água ao senhor. Ele diz assim: você sabe que eu posso lhe dar uma outra água, né? A água da viva, a água que vai lhe matar sua sede, que não era a sede de água que ela tinha. Isso aqui é uma alusão ao poço da Samaritana, está lá no Evangelho, que é uma passagem belíssima, né?
Obtendo o interesse do Espírito, que aí o Espírito vai dizer assim, mas como é essa história de água viva? Porque se ela falar assim para ele, isso desperta o interesse dele. Quer dizer que eu não tenho, preciso mais ter sede? Vocês vão matar minha sede? Como é que é essa história? Obtendo o interesse do Espírito, expliquemos a ele. É só aprender com Jesus que somos seres espirituais, que não morremos jamais e que, como espíritos, a sede ou fome que temos é de fé, de conhecimento das coisas de Deus e de amor de paz. Porque naquele momento que você está conversando com aquele ser ali, você mostra para ele o quê? Que ele não morreu, que ele continua vivo. Porque eu já tive essa experiência, espírito, como vive? Eu digo, claro que você está vivo. Eu estou aqui, tenho o meu corpo. Você não tem mais um corpo como eu, mas nós estamos conversando e somos duas pessoas inteligentes. Eu falo, você compreende o que eu falo. Você fala, eu compreendo. Isso demonstra o quê? A nossa inteligência. Se você já sabe que morreu, e eu normalmente então por que a gente está conversando? Você já sabe que morreu, mas você continua raciocinando aí. E eu estou aqui encarnada com o meu corpo, eu estou raciocinando. Estou entendendo, será que eu estou maluca? Eu não estou maluca. Você também não está. Aí ele, espírito, realmente, eu continuo vivo. Mas ele diz, eu não tenho corpo. Não, você não tem mais aquele corpo como o meu, mas você tem outro corpo. E aí o espírito, se ele demonstra interesse, porque se alguém diz isso para ele, vai dizer assim, que corpo é esse? Fala para mim. Né? Você desperta o interesse do espírito. Aí ele diz aqui, se ela falando, né? Se a sensação do espírito é de frio, de estar soterrado, muitas vezes ele pensa que está soterrado, né? Porque ele morreu assim, de estar soterrado numa geleira, por exemplo, poderemos dizer, você já foi retirado de lá. Estava frio mesmo, não é? Mas agora você está num ambiente protegido, bem aquecido. Sinta o calor do está melhor. Olha ao seu redor. Ele vai olhar e vai dizer, realmente, cadê o iceberg? Não estou mais no iceberg. Aí você pergunta, o que é que você está vendo? Aí eu estou vendo uma mesa, pessoas. Está vendo? Você não estava lá, no meio da neve, no meio da geleira, no meio do incêndio. De maneira semelhante, podemos socorrer do espírito que foi acidentado e ainda se sente como se estivesse entre ferragens, sob escombros, ou que desencarnou no incêndio, ou se afogando. Asseguraremos a ele que foi ajudado e conseguiu sair daquela situação e agora vai ser cuidado e assistido. Então, quando você diz para o espírito, você está se recebendo ajuda para ele, em que situação ele estiver, é um alívio. Em qualquer lugar. Até mesmo você está aqui, de repente, você sofre um acidente qualquer, vem uma pessoa, calma, 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 já chamamos a ambulância, eles já estão chegando, vão te ajudar. Você já não se sente amparado? Opa, já não estou mais sozinho. Já tem a ajuda daqui. Estou vendo um médico, estou vendo um enfermeiro, né? Estou vendo as pessoas à minha volta. Um vem e me ajuda, um traz um copo d'água, o outro me abana. Não é assim que as pessoas fazem quando a pessoa sente. Você já se sente o quê? Amparado. Você já não se sente sozinho. Raramente, diz a Terezinha, diremos a um espírito que assim se apresente. Você morreu lá, naquele acidente ou situação, pois poderemos não ter preparo emocional ou espiritual para aceitar o fato com calma e compreensão. Então entrará em desespero, dificultando-nos a tarefa do diálogo auxiliador. Então, você não pode chegar diretamente para o espírito e dizer, eu estou num acidente de moto, acidente. Não, você morreu num acidente. Pelo amor de Deus, né? Você, não, Vicente, a tua casa pegou fogo, você virou churrasquinho. Pelo amor de Deus, não é? Vamos falar isso. Ah, foi uma enchente terrível, levou todo mundo, sua família, seu corpo apareceu num rio bem distante, enterrado na lama, de cabeça para baixo. Pensou? Você fala desse jeito para a criatura, né? Quem está preparado para ouvir um negócio desse?
pessoa pode entrar em desespero, se desequilibrar. Quem é que tem calma para aceitar um fato desse com tranquilidade? Né? E isso, como que um dialogador vai conseguir conversar com o espírito desse depois de dar uma notícia dessa para ele? Como? Vai que o espírito vai entrar em desespero. Já pensou? É. O espírito que vai conseguir ter tranquilidade para ouvir, não, Jesus te ama, depois de um negócio desse? Claro que não. Então tem que ter cuidado, né? Aí ela diz aqui, para falar a ele que ele desencarnou, será preciso que o próprio espírito tenha percebido o que aconteceu e aluda a isso, caso em que o confortaremos com a certeza da imortalidade e do amparo que está recebendo. Não tem dialogador que quer ser o primeiro a dar notícia. Não, deixa comigo. Eu me lembro de um fato muito engraçado. Meu filho, Pedrinho, né, hoje está com 37 anos, mas quando ele tinha uns 4 anos, eu tinha um cunhado, que já desencarnou também, e esse cunhado trabalhava na Praça Seca, numa barraca de cachorro-quente, aquela coisa toda. Era o dia do aniversário dele. Aí a esposa dele, que era minha cunhada, estava em casa, disse assim: ah, vamos fazer. Eu estava lá com as crianças, Carolina era pequenininha, Pedrinho, né? Tinha 4 anos. Nós vamos levar um bolinho pro Luiz, de aniversário, vai ser surpresa para ele, lá na praça. Vamos levar um bolinho, salgadinho, vamos fazer a festa de aniversário dele lá no local de trabalho. Aí ela virou-se para o Pedrinho e disse assim, ele tinha 4 anos: Pedrinho, presta atenção. Quando chegar lá, a gente vai chegar de surpresa. Ele só vai perceber quando a gente estiver do lado da barraca. Então a gente vai soltar do carro, lá da Praça Seca, e nós vamos devagarzinho para chegar pertinho dele e gritar: feliz, parabéns, feliz aniversário. Entendeu, Pedrinho? Entendi, entendi. Eu era pequenininho. Entendi. Chegamos nós na Praça Seca, abrimos a porta, minha cunhada saiu com o bolo. Aí eu abri a porta, Pedrinho desce, ele desce. Ah, rapaz! Quando eu abri a porta, ele, ó, e saiu correndo. Chegou correndo lá. Tio, senhor, vai dar o seu aniversário, parabéns para você. Aí todo mundo ficou assim, Pedrinho, a gente foi disparado, não sei de todo mundo. Chegou correndo lá, tio, falou tudo. Não deu tempo de ninguém falar nada. A surpresa foi embora. Então, aquela ansiedade dele ele foi no carro da freguesia onde morava minha cunhada até para assim, daquela ansiedade, ele tinha que dar notícia. Então, quando abriu a porta do carro, ele foi com medo, entendeu? Ele queria dar notícia. Então, tem dialogador que é assim. Ah, ele não sabe que morreu? Ah, eu tenho que dar notícia, eu tenho que ser o primeiro a dar notícia. E tem que chegar com ele, você morreu, não sei o que lá. Então, o que está dizendo aqui? Né? É preciso que o espírito, né, já tenha percebido essa realidade, para você poder conversar com ele, informando essa situação. Se você percebe, você analisa, se você percebe que o espírito não sabe, nada de dar um de Pedrinho, de sair correndo para dar notícia que ele morreu. Você morreu, você morreu. Porque o espírito pode não estar preparado para receber essa informação. Deixa por conta da espiritualidade, né? Então, para falar a ele que desencarnou, será preciso que o próprio espírito tenha percebido o que aconteceu e aluda a isso. Quer dizer, fale sobre isso durante a conversa, toque no assunto. Não, como aquele outro, lembra do ateu? Eu já sei que eu morri, porque eu lembro que eu vi o meu corpo, né, no sendo enterrado. Então, aquele espírito já sabia que tinha morrido. Então, você precisa observar, prestar atenção no que o espírito está falando e perceber, ele sabe que morreu. Aí você pode entrar nessa área, né? Porque, caso contrário, vai ser difícil.
né? Aí, no caso, você percebendo que ele já sabe que morreu, você vai confortá-lo, explicar sobre a imortalidade e do amparo, da ajuda que ele está recebendo. Independente de vícios, além de sugerir que está sendo aliviado, podemos abrir um campo de interesse para ele dizer: não, isso não vamos dar a você, porque prejudica em vez de ajudar. Porque se ele é um dependente de vício, ele vai pedir a droga, né? Aquela coisa que ele gosta. E você vai dizer para ele: não, não podemos dar isso a ele, a você, porque isso vai te prejudicar mais do que ajudar. Você está dependente disso, porque nem sabe, né? Como você vai dizer, você nem sabe que existe uma outra bebida, né? Ou substância que produz um efeito ainda mais agradável e não causa qualquer prejuízo. Interessa? Então ele colocou para ele: você não precisa disso, porque isso, da mesma maneira que te prejudicou quando você estava, né, vivo, encarnado, para aquele espírito que já sabe. Isso só traz, sempre trouxe malefícios para você. Agora, e você é um dependente disso. Mas existe uma outra substância, uma outra bebida, se quiser usar o termo, né? Que produz um efeito ainda mais agradável, que vai te trazer sensações muito melhores e não causa qualquer prejuízo. Interessa? O espírito vai dizer: claro que me interessa. Se vai me trazer uma sensação boa, porque o vício às vezes não traz, naquele momento inicial que ele está usando boas sensações, ele vai dizer: eu quero sentir isso novamente, né? Aí, continua o doutrinador: pois esses amigos espirituais que aí estão poderão lhe mostrar como é. Você os vê? Fez a pergunta para ele. Eles sabem como é que a gente se inebria do bem, do amor à vida e ao próximo, e encontra alegrias da alma, alegrias puras, que não prejudicam nem a nós nem aos outros, e fazem que nos sintamos muito, mas muito bem. E aí o Espírito vai dizer: se isso, tipo assim, se isso vai me trazer uma satisfação muito maior do que eu tinha com as drogas, aí eu quero conhecer, eu quero conhecer. Em casos assim, não será apenas porque estamos falando, usando a sugestão benéfica, que o espírito experimentará a melhora da sua situação. Então, não é só porque ela vai falar assim que o espírito já vai se sentir melhor. Será porque os amigos espirituais, aproveitando o direcionamento que demos ao pensamento do comunicante, direcionamento que, por vezes, eles mesmos nos inspiraram, porque aí eles vão observar o direcionamento que você está dando à conversa. E eles vão se aproveitar disso para ajudá-lo. Mas muitas vezes esse direcionamento que você está dando foi inspirado por eles, né? Usam procedimentos especiais no campo fluídico sobre o seu perispírito que o aliviam e promovem o seu equilíbrio. Porque aquele espírito que desencarnado, que é um viciado, seja que tipo de vício é, o perispírito dele está afetado pelo tipo de substância que ele usou, pelo tipo de vício que ele teve. Está afetado. Então, os amigos espirituais vão atuar fluidicamente sobre o perispírito todo. Da mesma forma que se ele tivesse encarnado, atuariam sobre o corpo. Mas o corpo dele agora, de relação, é o perispírito. Então, eles vão atuar fluidicamente sobre o perispírito. E aí vão aliviar e promover aos poucos, porque isso não é de um dia para outro, o seu reequilíbrio. E ela vai encerrando assim esse parágrafo, esse capítulo. E o atendimento oferecido é apenas de emergência na reunião mediúnica, porque o socorro aos comunicantes prosseguirá no além. Então, aqui, quando ele diz assim, ó, e o atendimento oferecido é apenas de emergência, vamos puxar uma setinha aqui, vou botar assim, ó, na reunião mediúnica. Porque tem gente que acha que naqueles 10 minutos da mesa mediúnica você vai conseguir fazer o dito milagre, a grande transformação, tá? Por isso ela diz aqui, e o atendimento oferecido é apenas de emergência, ali na reunião mediúnica, porque o socorro aos comunicantes prosseguirá no além,
nas colônias de amparo e tratamento para esse tipo de sofredores. Alguns daqueles espíritos serão levados para algumas colônias, para alguns hospitais da espiritualidade, para continuar um tratamento que pode durar anos. Anos. Vide o livro Memória do Suicida. Teremos, contudo, nós que trabalhamos na mesa mediúnica, ajudado a esses nossos irmãos num primeiro contato de conscientização com a realidade de sua situação espiritual. Quando alguém sofre um acidente na rua, eles não mandam chamar, como é que é o nome que dá? A SAMU, não, é a SAMU, né? É emergência. Aí vem, às vezes vem um carro, né? Ou às vezes vem 2 atendentes de moto, também tem esse atendente de moto, né? Essas pessoas que vêm, eles vão fazer o tratamento completo? Claro que não. Eles vão trazer o quê? O alívio para aquele acidentado. Ou chegam na casa, a pessoa está passando mal na casa, né? Então eles dão aquele atendimento ali. Tem um nome que dá quando as pessoas que trabalham assim, são os guardas, esqueci o nome, né? Como é que chama, gente? Pessoa que trabalha em hospital. Paramédico, Os paramédicos, essa palavra, os paramédicos, que vão numa ambulância ou vão de moto, né? Eles vão dar o quê? O primeiro atendimento. Eles vão trazer aquele alívio, vão, às vezes, aplicar um anestésico, mas aquele paciente precisa de um tratamento que pode necessitar de uma cirurgia, de uma recuperação que pode ser longa, mas o primeiro atendimento é dado por eles. Por isso que ela diz aqui, o nosso atendimento dado na reunião mediúnica, né, é aquele primeiro tratamento. Tá? Estaremos ali ajudando aqueles companheiros num primeiro contato de conscientização com a realidade de sua situação espiritual. Então, muito importante esse capítulo aqui da Terezinha Oliveira, principalmente para os doutrinadores, que acham que às vezes ficam tristes, né? Ah, meu Deus, não consegui um resultado efetivo. O espírito saiu daqui ainda reclamando, né? Mas naquele tempo não é para isso. É para aquele alívio. Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados os sofredores, que eu vos aliviarei. É o alívio que a mesa mediúnica vai trazer para aqueles companheiros, né? O primeiro contato dele com a verdade, com essa realidade. Depois, no plano espiritual, esse tratamento vai prosseguir. Por isso que não tem essa emergência de dizer que ele morreu. Deixa que os amigos espirituais, quando acharem que ele está pronto, darão a notícia a ele. Né? Nada de ansiedade, que às vezes pode prejudicar o trabalho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De comentar mais alguma coisa sobre isso, gente? Não, tudo bem? Então, gente, ó, dia 21/3, nós iniciaremos o capítulo 4, que tem por título Esse Corpo Não É Meu, aqui na nossa terceira parte desse livro, tá? Então, agora, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo pelas bênçãos que nós recebemos, pelos conhecimentos que vamos adquirindo aos poucos e que vai dando qualidade ao nosso trabalho. É muito importante ter essa qualidade, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que continue a nos proteger, né? E que nós possamos a cada dia, Senhor, nos conscientizarmos cada vez mais que somos espíritos imortais e que devemos estar sempre prontos para servir ao Cristo, servir ao nosso semelhante. E também pedimos ao Pai que proteja, console e abençoe todos aqueles que ainda se encontram em muito sofrimento por estarem afastados do Evangelho do Senhor ou porque ainda estão, não é, reparando os seus erros, seus equívocos, passando ainda por esse processo educativo. Que o Pai nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus. Bem, companheiros, 15 minutos, quando for 5h30, nós retornamos para o estudo do livro dos médiuns, né? Outro livro muito importante que tem nos ajudado bastante. Então, a gente volta daqui a pouco. Que o Senhor abençoe a todos nós.